Vocês notaram que eu montei o visual, né? É porque agora eu vou falar das sociedades personificadas. Então, eu personifiquei algo diferente. Depois vocês conversem entre vocês, se vocês preferem sem ou com aquilo que vocês estão vendo ou não. Bem, mas falando da aula em si. Quais são as características que diferenciam os tipos societários? Existem tipos societários para sociedades simples, para sociedades cooperativas, e existem os tipos societários empresariais, que são em nome coletivo, em comandita simples, em comandita por ações, limitada e anônima. E essas características é que vão auxiliar vocês a escolherem um ou outro tipo societário. Por exemplo, uma característica importantíssima, a responsabilidade do sócio. O sócio ele pode ser responsável ilimitadamente ou limitadamente pelas dívidas da empresa. Um tipo societário em que o sócio é responsável de forma ilimitada é a sociedade em nome coletivo. Nesse caso, todos os sócios respondem com os seus bens pessoais pelas dívidas da empresa. Uma outra forma de sociedade são aquelas que são previstas na sociedade limitada e na anônima. Nessas duas, as responsabilidades dos sócios são limitadas às suas cotas, no caso da limitada, e às suas ações, no caso da sociedade anônima. Já existe um terceiro tipo em que há na mesma sociedade sócios com responsabilidade limitada e sócios com responsabilidade ilimitada, que é o caso das comanditas simples e das comanditas por ações, que a gente vai explicar mais detalhadamente. Então, esse é um tipo de característica importante observar, a responsabilidade. Segunda característica, regime de instituição e dissolução da sociedade. Algumas sociedades são consideradas contratuais. O regime de instituição e dissolução é por meio de um contrato que é feito entre todas as partes e depois registrado na junta comercial. Esse é o caso, por exemplo, de uma sociedade limitada, da sociedade em nome coletivo e da comandita simples. Em todas elas é feito um contrato social, que é feito entre todos os sócios, e esse contrato social é depositado na junta comercial. O contrato social é alterado toda vez que entra ou sai um sócio, e é por meio do distrato desse contrato social que ela pode ser dissolvida. No caso das institucionais, que seria, por exemplo, a sociedade anônima e a incomandita por ações, não há um contrato, mas sim um estatuto. Os sócios instituidores dessas sociedades, eles estabelecem um estatuto. E os demais que vão adquirindo ações posteriormente, eles aderem ou não a esse estatuto. O estatuto ele não é alterado porque um sócio entra ou sai. Um exemplo só para vocês entenderem. Imagine uma sociedade anônima como é a Petrobras. Não sei se é o exemplo mais feliz, mas tudo bem. Imagina você ter que alterar o estatuto toda vez que alguém comprasse ou vendesse ações. Não faria sentido. Então, existe um estatuto e você, se você quiser, você adere àquele estatuto. Vai lá e compra ações. Não quer mais, por algum outro motivo, vende. Então, essa é a grande diferença. Contratuais e institucionais. Uma última diferença que me é bem interessante ressaltar é quando se trata de sociedades de pessoas ou sociedades de capital. No caso das sociedades de pessoas, a empresa, ela funciona em virtude das pessoas que resolveram estar juntas para constituí-la. Por exemplo, numa sociedade em nome coletivo, que é o caso, por exemplo, do que se utiliza para instituir um escritório de advocacia, o que importa são aqueles sócios lá. Você quer estar e trabalhar com eles. Numa empresa limitada, em que você tem 2 ou 3 sócios que são os teus amigos, você quer estar com eles. Você não está ali por outro motivo que não seja para trabalhar com aquelas pessoas. Numa sociedade de capital, diferentemente, o que importa é captar o capital dos outros, captar os recursos dos outros sócios. Esse é o caso da sociedade anônima. Eu, mais um grupo, instituímos uma sociedade anônima e a gente abre ela, por exemplo, na bolsa, para captar recursos. Não importa quem está pagando ou quem está comprando as ações. O que a gente precisa é daquele valor para fazer a empresa atuar. Esse também pode ser o caso em algumas situações da sociedade limitada, mas a regra é que ela seja de pessoas. Então é importante, tá? A sociedade pode ser de pessoas ou de capital, dependendo do interesse que se tem. Ok? Era isso.